E aí, meu povo, tudo bem? Tô só aqui curtindo um solzinho e tal. Mentira. Voltei com vontade para dar aula para vocês sobre o período entre guerras, galera, pra gente fechar justamente esse livrozinho maravilhoso. A gente depois só ficar de boaça fazendo exercícios. Beleza? Calma aí, deixa eu botar o óculos de novo na cabeça, que eu gosto de óculos assim, ó. Estilo pagodeiro dos anos 90. Tô zoando. Vamos lá. Galera, então vamos lá, acordando devagarzinho, tomando aquele café. O professor, da meia-noite e meia, tá tomando café que a gente é movido a café. É igual água, né? Água com café. E doce. A gente gosta muito de doce, tá bom? Fica a dica aí pra quando a gente voltar pras aulas. Trazendo docinho, bolinho, professor, né? A gente gosta bastante. Eu, Elaine, Érica. Falando nisso, depois a gente vai fazer um abaixo-assinado. Elaine, devolve meu quadro. Hashtag. Devolve meu quadro. Eu quero meu quadro de volta. Normal, gente. Aqui eu não gosto de fazer de negócio de edição, de corte, não. Eu gosto de realzão. Parece que como se eu estivesse aqui dando aula pra vocês. Galera, vamos falar sobre o período entre guerras hoje, beleza? E aí, qual a importância de a gente falar do período entre guerras? Tudo é importante para falar de período entre guerras, né? Porque a gente, pô, professor, Segunda Guerra Mundial, negada, povo meu, amado do meu coração, né? Então, olha só, a gente só vai entender Segunda Guerra Mundial se a gente entender, né? Primeira Guerra Mundial é período entre guerras, show de bola? Né? Um fecha com o outro, é um tá togetherzinho com o outro, show? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, a gente começar essa aula de verdade. Vamos lá no CIA, abaixa o arquivo lá que eu coloquei pra vocês. Eu acho que foi na terça ou na quarta. Ih, já nem lembro mais, né? Não lembro. Tô no paralelo aos dias. Vivendo num buraco de minhoca. É o quarto de um professor. Sombrio. Então, olha só. Vocês baixem lá o arquivo no CIA pra vocês, beleza? Pra começar essa aula. Então, vou dar um tempinho pra vocês. Vou tomar um cafezinho aqui e a gente volta. Beleza? Todo mundo voltou? Vamos lá? Show de bola? Galera, então pra começar, cara, é só essa primeira foto aí já diz tudo sobre o período entre guerras, né? Que você de um lado tem o Mussolini, do outro lado ali, do ladinho dele, né, tem o Hitler, são figuras que a gente acaba conhecendo antes mesmo de estudar. Você tem o Franklin Delano Roosevelt, né, ali com uma paradinha escrito For New Deal, né, pelo New Deal. E justamente o Tio Sam, né? O famoso Tio Sam, símbolo do capitalismo americano. Engraçado, tem até uma história sobre o Tio Sam, né? Sobre por que esse cara, né, ser o símbolo do capitalismo. E eu vou contar só no final do vídeo para vocês ficarem com curiosidade. Nem adianta arrastar porque eu não vou contar no tempo certinho. Vou contar na hora que eu quiser. Vamos lá, galera. No segundo slidezinho lá que vocês estão acompanhando, eu botei esse mundo pós-Primeira Guerra Mundial, né? Pra gente entender esse contextozinho entre guerras, né? E como é que vai ficar esse mundo pós a Primeira Guerra Mundial? Você vai ter a Europa praticamente destruída. Professor, mas a guerra não foi mundial? Sim, galera. Só que o palco palco onde ocorreu justamente a guerra foi centralizado na Europa. Beleza? Teve guerra no Oceano Pacífico, teve guerra no Oriente Médio? Teve. No Egito? Teve. Mas só que onde boa parte da guerra se concentrou foi justamente na Europa, né? E boa parte onde os conflitos pesados, né? Onde o uso da metralhadora e boa parte também dos ataques à bomba vão ocorrer justamente na Europa, né? Essa vai lá, pô. Metralhadora. Vão ocorrer na Europa, por isso que você vai ter uma Europa praticamente destruída. Não só do ponto de vista físico, né, mas as pessoas vão estar destruídas, boa parte da população da Europa, uma parte considerável, vai acabar morrendo. Você vai ter economia também que vai estar sofrendo, porque se você está em guerra, você gasta dinheiro em munição, gasta dinheiro em alimento. Você para de produzir, né, você para de vender para os outros países, né, muito parecido com o que está acontecendo hoje no nosso contexto, né, da pandemia aí do cocotavírus, coronavírus, foi mal. Que a economia global parou, né? E aí, só que a grande questão é que na guerra, para só quem está em guerra. Quem não está em guerra não vai parar, vai continuar, entendeu? Né? Na pandemia aqui não, tá todo mundo parado mesmo porque não tem muito jeito.
E a gente, no meio disso aí, vai acontecer a Revolução Russa, que vai ser... Ah, professor, mas não aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Sim, galera, só que a Revolução Russa, a gente viu na aula de Revolução Russa o seguinte, que ela vai começar ali do finalzinho da Primeira Guerra Mundial e vai se estendendo até praticamente 1920, beleza? Só que aí, assim, o que você vai ter? Você vai ter a queda, né, do Império Russo, você vai ter a criação de você vai ter o desenvolvimento em si de uma ideologia, né? Isso também é fundamental para entender essa Europa nesse período, e o enfraquecimento da Inglaterra, né? Também dos principais fatores da gente que a gente precisa entender por quê. Galera, a Inglaterra nesse período mandava em tudo, ela estava em todos os lugares, fazia comércio com o Brasil, fazia comércio com os Estados Unidos, fazia comércio com todo mundo, ela centralizava o comércio, né? Então o que é centralizar? É só ela tinha essa xícara para vender, você só podia comprar dela, ela ainda fazia isso. Se eu tivesse outra pessoa para você poder comprar xícara, você não poderia, porque você dependia da Inglaterra financeiramente, beleza? E aí, assim, tem vários caôs, isso eu posso explicar depois, um outro método, não é? Porque a Inglaterra é tão forte. Eu acho que a gente pode ver que a gente veja isso em imperialismo, pode ver que a gente vê isso em outros lugares. Show? Gente, vamos lá para o terceiro quadro, a gente vai ver, né? Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial, isso é um ponto-chave, porque um dos países que mais vai se fortalecer nesse período, galera, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai sair, ó, boladão da guerra. Por quê? Ele vai passar boa parte da guerra, né, comercializando com os dois lados. Então vamos lá para a gente ver como é que os Estados Unidos vai se dar bem nessa guerra, né? E para ele isso vai ser ótimo. Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, né, ele vai, no primeiro momento, vai desenvolver a sua indústria, né? Ele vai ampliar a sua indústria durante todo esse período, do final do século XIX para o século XX, Estados Unidos vai assim, aumentar muito a quantidade industrial, né? A gente vai ver a expansão para o oeste, a gente vai ver o uso das máquinas, do telégrafo, tudo isso vai começando a surgir a partir dos Estados Unidos. A questão do telégrafo, né, vai ser muito importante nos Estados Unidos, é a questão do telefone. Para você ver, os Estados Unidos, onde vai surgir o telefone? Nos Estados Unidos, né? E aí a gente depois vai ver que os Estados Unidos, durante a guerra, ele vai ter um aspecto da neutralidade, que é que ser neutro. Ó, meu irmão, tu não vai ficar de um lado nem do outro, né? Ele vai assim, do lado, pro outro. Mas ele não era together da Inglaterra, não era parceiro? Ele era parceiro da Inglaterra. Mas a própria população americana não queria entrar na guerra, né? Porque quando você entra na guerra, você também está se prejudicando. Só que os Estados Unidos é malandro. O que ele fez? Ele comercializava tanto com a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entende, beleza? Comercializava com os dois lados. Então, olha, ó, tá bom aqui, tô de boa. Por que eu vou entrar na guerra, cara? Tá maluco? Vou assistir aqui, ó, de binóculos. De binóculos a guerra lá, todo mundo se matando. Eu aqui, ó, só de boa. Ah, vende pra Inglaterra, leva lá pra Alemanha lá, ó, suave. E ia tudo indo de pouco em vento. Até que uma hora lá, os navios americanos que iam pra Inglaterra levar suprimentos são atacados, beleza? E aí os Estados Unidos entram na guerra. Mas só que quando ele entra na guerra, é quase para finalizar a guerra em si, beleza? Só que uma coisa interessante, os Estados Unidos não sofrem nenhum ataque no seu território. Então, nenhuma fábrica para, poucas pessoas vão morrer. O impacto da Primeira Guerra nos Estados Unidos é muito pouco em relação aos outros países, beleza? E aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, nesse período, pós Primeira Guerra Mundial, ele vai começar a centralizar a indústria, beleza? Como assim? Hoje em dia, tudo que você não compra vem da China, né? Os Estados Unidos, nesse período, era praticamente... Voltando aí, então, olha só. Os Estados Unidos comprava tudo. Quer dizer, produzia tudo, né? E comprava bastante também, né? Todo país que produz muito, compra bastante. Beleza? Falando nisso, pô, tô prometendo aquela aula do café para vocês. E isso tem muita relação justamente com o café brasileiro, beleza? Por quê? Galera, o que a gente mais vendia para os Estados Unidos era café, né, e vários outros produtos. Só que o nosso café na época era um dos melhores, né? A gente produzia barato, produzia muito. E o café é muito bom. E a gente vai ver depois porque esse período entre guerras é tão importante. Show? Né? E a gente vai ter justamente essa crise aí depois econômica. Então vamos lá. E aí os Estados Unidos centraliza toda essa produção industrial. Então boa parte da produção industrial no mundo está na mão dos americanos, né? Então ele tem um poder para isso, uma barganha, porque se eu produzo tudo, todo mundo vai ter que acabar negociando comigo. Beleza? E aí eu negocio para quem eu quero vender ou não. Show? Galera, vamos lá. Outro ponto, esse é America All of Life.
bonito, né? America of all. Como é que eu vou botar o óculos aqui vai ficar bonito. America Way of Life. Show? Galera, o que isso daí quer dizer? É o estilo de vida americano, né? O estilo de vida americano é. E aí, o estilo de vida americano é baseado no consumismo. Então ele falava assim, ó, consome, consome, consome. Compra, 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 compra tudo. Show? E marquem bem isso daí. America Way of Life, beleza? Que é o estilo de vida americano. Por isso que eles têm essa mania de consumir muito, de comprar um monte de coisa, de ter as Land Rover, as coisas grandonas, os carros grandes, né? Um avião grande, tudo grande, né? Porque americano gosta de essas coisas assim, gosta de ostentar, né? Inglês não, inglês é mais basicão mesmo, só come batata o dia todo e ter dinheiro, mas americano gosta de ostentar. Outra paradinha também maneira aí essa parada de desigualdade social nos Estados Unidos, galera. Por quê? A sociedade americana, mas são livres, são baseados nas ideias iluministas, liberais, onde todos são iguais, mais ou menos. Lembrando que os Estados Unidos ele vai ter cada estado tem uma constituição, né? Então cada estado dá direito para as pessoas. Tá, todo mundo pode ser livre? Pode. Não existia mais escravidão nos Estados Unidos? Não existia mais escravidão nos Estados Unidos. Agora, todo mundo tinha os mesmos direitos? Alguns direitos básicos sim, outros direitos não. Beleza? E aí o melhor exemplo disso, essa desigualdade que cresce nos Estados Unidos, vai crescer uma desigualdade social e vai crescer uma desigualdade racial. Que você, de um lado, vai ter os brancos e do outro lado você vai ter os negros, os índios, os judeus, beleza? E aí você vai ter uma coisa criada, que eu botei uma fotinha aí embaixo desses caras aí, esse KKK, igual a mulher do Google, né? Deixa eu ver, não tem nada pra botar aqui do Google. KKK, né? KKK. Galera, isso daí se chama-se Ku Klux Klan, né? É uma organização que vai surgir nos Estados Unidos que é contra justamente, né, negros, indígenas, judeus, qualquer povos de origem árabe, né, muçulmanos. E aí, olha só, eles vão pregar justamente o ódio a esse povo, beleza? Então, por isso que eles se vestem de branco e tal, são chamados de supremacistas racistas, né? Isso é interessante porque você está vendo isso nos Estados Unidos e a gente vai ver que vai existir uma ideia de supremacia racial na Alemanha. E aí, de certa forma, essas ideias um pouco vão acabar se unindo nesse período, beleza? E esses caras existem até hoje. Só que isso era um problema para os Estados Unidos, né? Não só um problema para os Estados Unidos, mas também vai alimentando ideologias ao longo do mundo. A gente vai ver isso, beleza? Perdão. Vamos lá, aqui é realzão, né? Crise de 29, né, ou Grande Depressão, a gente vai ver, galera, que vai, nesse primeiro ponto, vai ser o surgimento do fascismo e do nazismo, porque primeiro você vai ter o nazismo, que vai ter, perdão, fascismo, e o nazismo vai surgindo posteriormente, beleza? Meio que em paralelo, mas primeiro você vai ter o fascismo, e o fascismo vai se espalhar muito mais rápido e facilmente pelo mundo. Como exemplo disso, galera, você vai ter partidos fascistas no Brasil, você vai ter partidos fascistas na Inglaterra, você vai ter partidos fascistas nos Estados Unidos, partidos fascistas na Argentina. Agora, partidos nazistas, você vai ter poucos. Ah, professor, mas vai ter um congresso nazista nos Estados Unidos. Sim, vai ter, mas não em comparação ao crescimento do fascismo, beleza? E aí a gente vai ver o seguinte, né? Que essa crise de 29 vai ser muito causada por, primeiro motivo, esse crescimento do fascismo, do nazismo, né? E aí esses americanos que investiam dinheiro na Europa para ajudar na recuperação da Europa, eles começam a olhar isso e, opa, eu acho que vai, dar ruim, vou tirar minhas coisas de lá. E começa a tirar esses investimentos da Europa, né? E aí, também, em medida disso, vai acontecer também uma recuperação das principais potências europeias. Então, tipo, Inglaterra e França vão começar a se recuperar após essa Primeira Guerra Mundial. E aí, o que isso vai acontecer, né? A gente vai ter uma coisa chamada de superprodução mundial. Ninguém ainda conhecia como é que funcionavam os mecanismos daquela economia na época, né? Então, assim, você tinha uma Europa que tinha dinheiro, mas estava toda destruída. Você tinha os Estados Unidos também ajudando com o dinheiro, então tinha dinheiro para lá. Então, todo mundo começou a produzir muito, né? Produz, que você vai vender muito. Só que quando essas potências começam a se recuperar, galera, elas começam também a não precisar mais de tanta coisa. Né? A população não precisava de tanta coisa. Então era assim, se eu tinha uma indústria, por exemplo, de garrafinhas. Pô, antes da Primeira Guerra Mundial,
eu produzia 200 garrafinhas. Depois da Primeira Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial, eu produzia 5.000 garrafinhas, né? Só que eu vou continuar produzindo 5.000 garrafinhas, porque é muito bom, dá muito dinheiro, é show de bola. Só que isso vai levar a um grande problema. Você vai ter muita coisa, você gastou muito dinheiro, várias empresas surgiram nesse período para vender para a Europa, e elas vão quebrar, porque as pessoas lá vão parar de consumir, beleza? E aí o que vai acontecer? Isso vai gerar o fechamento da Bolsa de Nova York, né? Vai ser a quebra da Bolsa de Nova York, o que a gente chama de hoje em dia de lockdown, né? Quando a Bolsa tem que fechar, quando você tem uma grande desvalorização. Isso é importante porque no mundo todo isso vai gerar vários impactos, como desemprego, fome, inflação, aumento da desigualdade e descrédito no liberalismo, né? O que é descrédito no liberalismo? Na democracia, no capitalismo, em contrapartida você vê o fascismo e o nazismo crescendo. Beleza? Então, olha só, qual a relação? Eu queria chegar nesse ponto. O Brasil tem uma relação direta com isso. Como, professor? Olha, em 1929, que a gente estudou em República Velha, a gente vai ver que quando acontece o final da República Velha, né, com o início da Revolução de 30, o principal motivo da Revolução de 30 vai ser essa crise de 29, beleza? Porque o Brasil vendia muito café para os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos quebra, né, a Bolsa de Valores americana quebra, as pessoas param de consumir, eles também param de consumir café. Né? A primeira coisa que a gente começa a parar é tirar algumas coisas. Né? Quando a gente não tem dinheiro, a gente só busca só sobreviver. Você não precisa de café para sobreviver, a não ser que você seja professor, beleza? Café dá sangue pro professor, pra vontade de dar aula. E aí, vamos lá, galera. E aí, como é que os Estados Unidos vai começar a sair desse buraco aí, dessa crise de 29? A gente vai ver que vai ter um plano chamado New Deal, né? Que é um plano de recuperação da economia americana. E os Estados Unidos já era o país que mais produzia no mundo todo nesse período. Era o país também que mais consumia. Ele produzia e consumia, produzia e consumia, produzia. Hoje em dia só está consumindo, né? Não está produzindo tanto. Né? Ele produz outras coisas. E aí os Estados Unidos vai fazer o seguinte, olha só, para a gente recuperar, a gente vai ter que botar a mão no bolso, geral. Geralzão, together. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai partir para as obras públicas. Segundo, emprestar dinheiro para todo mundo, né? Principalmente para os fazendeiros, porque vai ter uma super produção de alimentos nos Estados Unidos, né? E aí você vai ver um monte de fazendeiro quebrando, tudo os caipira lá, ó. Oi, senhor! Não tem mais dinheiro, não, uai. O que nós faz? Para dinheiro, hein? E o Estado americano começa justamente a emprestar dinheiro para os fazendeiros, porque suas fazendas estavam sendo tomadas pelos bancos, pela quantidade de dívidas, né? Ele também cria o salário mínimo, que nos Estados Unidos, até naquela época, ainda não tinha salário mínimo, né? E assim, é tão importante você ter um salário mínimo, porque você começa a colocar uma organização de quantas pessoas vão começar a ganhar, né? Porque agora eu tô limitando, tô te dando quanto que você deve ganhar. Então você vai passar a ganhar um pouco mais. Só que esse dinheiro da pessoa do trabalho mínimo ela vai gastar esse dinheiro, né? Quem ganha o salário mínimo é mais para sobreviver. E você vai acabar gastando dinheiro e movimentando também a economia. Show? Vai também acabar com o fim do trabalho infantil. Ele vai colocar a limitação de horas de trabalho, né? Para quê? Para você controlar esse excesso de produção, controlar o mercado, né? Controlar o quanto cada produto vai começar a valer, né? Para ele não desvalorizar muito. E aí uma figurazinha bacana aí por último, galera, é fascismo, nazismo e stalinismo, né? São o surgimento dos regimes totalitários no mundo nesse período, povão. E aí vocês têm que estar atentos a isso. Primeiro do fascismo, né? Que é o culto ao líder, né? O nacionalismo, e você vai ter a questão dos valores coletivos. Você vai ter também o autoritarismo, o uso da força e o expansionismo. Olha só, o fascismo ele vai ser autoritário, ele vai ter um líder centralizado, né? Ele vai ter a ideia do nacionalismo, ele vai levar toda a ideia dele de identidade nacional e tal, eu sou bonzão, eu sou bolado agora e tal, né, velho? E aí para isso vem a ideia do nacionalismo, né? É falar que o seu é muito melhor do que os outros. Show? É diferente de ser patriota. Ser nacionalista, você dizer que o seu é melhor, é o perfeito, melhor do que os outros. E aí, galera, né, você tem essa ideia também do expansionismo. E aí, porque eles queriam crescer justamente seus territórios, principalmente na Europa. Eles precisavam crescer esse território. Beleza? Você vê a ideia do nazismo também, que é muito comparado, se vocês olharem tudo a isso daí, a ideia do fascismo. Só que você vai ter um asteriscozinho lá na ideia do líder. Por quê? O líder
que vai surgir a partir do nazismo, que vai ser o Adolfinho, né? O Adolf Hitler. E aí depois eu vou mostrar a musiquinha pra vocês. Depois, agora não, porque eu ainda não terminei, né? Vai ter o seguinte, ele não vai ser só um líder, né? Ele vai ser um líder religioso, quase. Né? Ele vai ser adorado, ele vai ser cultuado. Ele não vai ser só um líder político, né? E aí tem essa diferença do fascismo e nazismo. E outra coisa também, você vai ter a ideia da superioridade racial, que vão acreditar que os arianos, os brancos, os descendentes dos povos escandinavos vikings vão ser superiores aos outros povos do mundo, né? Vão ser superiores, por exemplo, aos eslavos, vão ser superiores aos latinos, vão ser superiores aos ciganos, aos negros, né? Eles acabam vendo outras civilizações como atrasadas, só que eles querem principalmente, né, exterminar. E o principal povo que eles queriam exterminar eram os judeus. E eles criam a ideia do antissemitismo, né, de acabar com os semitas, né, acabar com os judeus. E aí eles também têm uma ideia do ocultismo, né? Eles não vão seguir uma religião em si, o catolicismo, não. Eles vão criar a ideia do culto ao líder, né? Esse culto ao líder, eles vão criar uma religião, vão retornar aspectos lá da cultura viking. E por últimozinho você vai ter a ideia do stalinismo, né? Que vai ter também a ideia do culto ao líder, não tão quanto o fascismo, não quanto ao nazismo, mas você vai ter a ideia de um líder centralizador de poder, que também vai ser de certa forma adorado, né? Você também vai ter a ideia do autoritarismo, do uso da força. Então todos esses três vão usar a força, porque eles são regimes totalitários, são ditaduras, mas são ditaduras que vão além ainda do que a gente conhecia naquele período, beleza? Né? São ditaduras de verdade, além de uma monarquia. Show? E aí só que no stalinismo, como ele tem uma origem comunista, né, ele vai buscar a ideia de igualdade social. Todas as pessoas agora vão ser iguais. Beleza? Diferente do fascismo e do nazismo. Outro fator também é a ideia também desse socialismo, né, que você implementar isso tudo, e a ideia também do expansionismo, você expandir todos esses fatores políticos, né? A sua influência política ser expandida, e é por isso que eles vão criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Mas nenhum dos três são bonzinhos, galera. Não tem nem benfeitor aí em todos esses três fatores, porque você vai ter a centralização de poder, você vai ter o uso da força, da autoridade, você vai ter as suas questões individuais também suprimidas, porque você vai ter a ideia também de valores coletivos, e também você não vai ter liberdade, né? Um dos primeiros fatores que cai justamente com os regimes totalitários é o fim da liberdade. Vocês acham que eu esqueci aí, né? Esqueci não. Vamos lá, galera. Voltando rapidinho lá, só no primeiro slide. Show? Você lembra que eu falei lá do tio Sam, que tá segurando o chapéu e tal? Ele tem uma história. A história dele é bacana, porque ele é o símbolo do capitalismo, né? Durante a Guerra Civil Americana, esse cara aí, galera, ele se tornou um símbolo do capitalismo, porque ele tinha várias fazendas no oeste americano. E durante a Guerra de Sucessão, Guerra Civil Americana, né? Ele servia justamente carne, né? E aí colocava a imagem dele assim nas embalagens de carne, né? Nos caixotes de carne do lado da União, e falava assim, ó, confio em você. E aí ele meio que se tornou um marketing, né? Justamente porque os confederados, né? A União, você tem os confederados que era do Sul e a União do Norte. O Norte era extremamente capitalista e ele fornecia justamente carne para o Norte. E ele se torna um exemplo disso, beleza? Ele era um fazendeiro, era um cara que acreditava justamente no capitalismo e nos direitos da liberdade, mesmo com essa cara dele de ruim aí, beleza? Gente, bom final de semana para vocês. Até a próxima.